o livro dos Salmos? Quantos irmãos acham o livro dos Salmos? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Pedro. Salmos 23. Pela vida do pastor Pedro. Pela vida do pastor Pedro, é um prazer estar aqui de novo. Faz tempo que eu vim aqui a primeira vez. E eu tava com saudade de pregar pra vocês já. Não é que eu falo não, pastor, mas é por isso que eu tava vindo direto aqui. Pra ver se o senhor chamava eu de volta. E demorou pra chamar, tá bom? Tô brincando. Deus abençoe a vida de vocês. Tá ali a minha sogra Loide, a minha cunhada Neia, a filha da Neia, a Estela, o João, a minha esposa Keile. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Charles, Léo, tá ali, grandes amigos. Deus abençoe, eu amo vocês. Quem encontrou Salmos 23, diga amém. Juninho também, Deus abençoe, a Thaís. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fecha teus olhos ainda de pé. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós estamos diante da tua palavra e sabemos que ela pode mudar a nossa vida e transformar a nossa história. Que a partir de agora não seja mais eu falando, mas que seja o próprio Espírito do Senhor através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar glorificando a Deus, porque Ele é bom. Os varões que os instrumentos ajudam eu. Na hora que eu falar um negócio aqui, vou te chamar de gigante. Eu posso te chamar de gigante também? Pode? Como é que é o seu nome? Você me adicionou no Face lá e eu não tava tentando lembrar, mas não lembrei. Bruno. Eu vou te chamar de gigante pra você. Na hora que vocês sentirem alguma coisa de eu falar assim, vocês ajudam eu e vocês vêm comigo. Se vocês não virem comigo, eu vou pensar que vocês não sentiram nada e eu vou ficar muito bravo com vocês. Tá? Salmos 23. O verso 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu andei estudando sobre esse texto e na realidade o verso 1 ele está dizendo: o Senhor é meu pastor. Em algumas traduções diz: e de nada tenho falta. Só que na realidade o verso 1 desse texto, no original, ele diz: o Senhor é meu pastor e não me faltará. E isso muda totalmente o nosso contexto bíblico. Por quê? Porque uma coisa é nada faltar e outra coisa é não faltar. E o texto está dizendo: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O que o texto está querendo dizer é que quem não vai faltar é o pastor. E eu gosto disso aqui. É porque por mais que falte tudo, o mais importante é que o pastor nunca falte. Por mais que eu perca tudo, o que eu não posso perder é o pastor. E eu vou dizer uma palavra aqui para você guardar no seu coração. Quem só quer o pastor para que nada falte, nunca vai ter o pastor como prioridade. E nunca vai entender que mesmo tendo tudo, se não tiver o pastor, nunca vai ter nada. É por isso que Jesus diz assim: pode ganhar o homem o mundo inteiro, mas se perder a sua alma. Porque mais importante para mim
não é ter dinheiro no bolso, é ter um pastor dentro da minha vida. O mais importante nunca foi ter tudo do bom e do melhor, sempre foi ter um pastor. Daniel, você está dizendo que eu nunca vou ter o bom e do melhor? Pelo contrário, quando você entender que a sua prioridade é o pastor, nunca vai te faltar nada. Quando você entender que a sua prioridade não é os bens materiais, mas é o pastor, nunca vai te faltar nada. E você pode adorar a Deus por isso. Um dia foi se feito um concurso para ver quem se recitava um texto melhor. E o texto escolhido foi justamente o Salmos 23. E começou a vir homens falar sobre esses salmos e o recitar. Homens de boa eloquência, homens que tinham uma boa oratória. E os homens que falavam melhor recebiam as melhores notas pelos jurados. E depois de ter passado todos os homens, o último a se apresentar foi um senhor, com a voz um pouco embargada. E ele começou a recitar os Salmos 23. E conforme ele recitava os salmos, a plateia começou a chorar e os jurados esqueceram de dar as suas notas. Quando ele terminou os Salmos 23, alguém perguntou: como pode um homem que nem fala tão bem quanto os outros participantes terem um resultado tão bom quanto esse senhor, que não tem uma boa eloquência, que não tem uma boa oratória, mas ele conseguiu ter um resultado surpreendente? Aí alguém tomou a palavra e disse: é porque todos os homens que participaram aqui conhecem o salmo do pastor, mas esse senhor que se apresentou por último, ele não conhece só o salmo do pastor, ele também conhece o pastor dos salmos. Você tem que entender uma coisa: o segredo nunca foi conhecer o salmo do pastor, o segredo sempre foi conhecer o pastor dos salmos. E quando você o conhecer e o convidar para a sua vida, primeiro na palavra profética para quem acredita aleluia! Ser pastor não é fácil. E há quem diz que a profissão de pastor está entre as 3 mais difíceis de se fazer. E hoje o seu conceito sobre os Salmos 23 vai mudar um pouco. Porque quem está recitando esses salmos é Davi. E Davi é pastor. Então ninguém melhor para se falar de pastor, alguém que é o pastor. Quando Davi ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele sabe qual é a rotina de um pastor. Ele sabe, pastor Pedro, o que um pastor passa todos os dias para ajudar as suas ovelhas. E ser pastor não é fácil. Então ele está falando: o Senhor é meu pastor, por quê? Porque ele sabe o jeito que ele trata as ovelhas e como ele as guia. Então ele está olhando para Deus e dizendo: Deus cuida de mim do mesmo jeito que eu cuido das minhas ovelhas. E hoje você vai entender como Davi ele cuidava de suas ovelhas. Um pastor era necessário todos os dias acordar cedo. Ele chegava no curral e aí ele teria um caminho a trilhar para se chegar no lugar onde as ovelhas iriam se alimentar. Primeiro, ele precisava percorrer um caminho. E esse caminho existia um deserto no meio, ou seja, existia o curral, o ponto de partida, o deserto que era o caminho, lugares secos e áridos, e existia o ponto de chegada que seria o oásis, aonde se teria água e alimento para as ovelhas comerem. Então, ponto de partida, curral, trajeto, deserto, e ponto de chegada, o alvo, era o lugar onde se tinha água e comida para as ovelhas. Então o pastor ele precisava acordar todo dia cedo para trilhar esse caminho com as ovelhas. Só que entenda uma coisa: o pastor nunca deixava as ovelhas atravessarem o deserto sozinhas. O pastor sempre atravessava o deserto com suas ovelhas. Eu vou repetir isso aqui porque era para você ter dado glória aqui. O pastor ele nunca deixa as suas ovelhas atravessarem o deserto sozinhas, mas o pastor sempre atravessa
atravessa o deserto com suas ovelhas. Isso ele diz: eu irei adiante de ti. Repetir: eu irei adiante de ti. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e vou descobrir os tesouros da escuridade para você saber que eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. O pastor, ele atravessa com as ovelhas no deserto. Ele sempre vai adiante das ovelhas, olhando sempre atrás. Ele tinha que sair cedo, pastor Pedrinho. Por quê? Porque se ele saísse um pouco mais tarde, o calor do deserto ia castigar o pastor e também as ovelhas. Então ele tinha que sair de manhã, para que o sol não estivesse tão forte sobre as ovelhas no deserto e as castigassem muito. E eram caminhos muito difíceis que eles tinham que trilhar para se chegar ao lugar que as ovelhas iam se alimentar. E tem outra coisa: ovelha é muito difícil de lidar, porque ovelha é muito medroso, ovelha é muito medrosa, ovelha tem medo de tudo. Para você ter uma ideia, tinha ovelhas que tinham medo até do seu reflexo na água e não conseguiam beber a água. Então o que acontecia? O pastor, ele guiava as suas ovelhas e ele não podia levar as ovelhas a qualquer água. Por quê? Porque se ele levasse as ovelhas a uma cachoeira, as ovelhas não iam conseguir beber água por causa do barulho que existia na cachoeira, por causa do medo que elas tinham. Então o pastor, ele tinha que conduzir as ovelhas a águas tranquilas. E aí que Davi diz: ele me faz passear por pastos verdejantes e me leva até as águas tranquilas. Então o pastor, ele ficava de olho nas ovelhas. E algumas ovelhas tinham mais coragem e bebiam da água, das águas tranquilas, enquanto outras ovelhas, quando chegavam para beber a água, elas tinham seu reflexo na água, elas se assustavam e não conseguiam beber. Então o pastor, ele tinha que ficar de olho em todas as ovelhas. E aquelas que tinham mais medo, o pastor, ele tinha que descer até o ribeiro, pegar a água com suas próprias mãos e levar a água até a boca das ovelhas. Por quê? O pastor não ia permitir que a ovelha atravessasse todo o deserto e morresse quando chegasse no seu alvo. Eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Não se preocupa se para o seu vizinho o seu medo é muito pouco. Às vezes você tem medo de coisas que o seu irmão não tem. Às vezes você até chegou no seu alvo, mas na hora de agarrar a sua bênção você teve medo. E Deus está dizendo: não se preocupa se você ter medo. O importante é que você atravessou o seu deserto e teve coragem de chegar até águas tranquilas. Eu estou de olho em você, e se for preciso eu vou descer aqui nesse ribeiro. Eu vou falar isso aqui de novo. Se for preciso eu vou descer aqui nesse ribeiro. Eu vou pegar água com as minhas mãos e eu vou levar água até a sua boca, mas eu não vou deixar você morrer aqui. Eu libero essa palavra para alguém que até agora não entendeu o que Deus está dizendo. Eu tenho uma palavra e a palavra é: se for preciso, Deus vai descer aqui essa noite, mas Ele não vai permitir que você morra. Se for preciso, Deus vai descer aqui agora. Daniel, isso não é Bíblia. Você está pregando heresia, sabe o que eu vou dizer? Lá no livro de Êxodo, capítulo 2, Moisés está olhando dizendo: Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele está dizendo: Moisés, eu desci na terra para livrar o meu povo da mão dos egípcios. Se for preciso, Ele vai descer aqui. Se for preciso, Ele vai descer aqui, mas Ele não vai te deixar morrer. Ele não vai te deixar morrer. Ele tem água para você beber. Ele tem pastos verdejantes para você se alimentar. E Ele está dizendo: eu vou descendo, eu vou descendo, eu vou descendo. Eles chegavam nos pastos verdejantes, comiam o seu alimento, bebiam da sua água. Só que agora o pastor, ele teria que voltar para o curral. Só que agora, na hora de voltar, ele não pode sair à tarde,
porque senão o sol do deserto ia castigar as ovelhas e o pastor. Então ele saía por média ali das 6, das 5:30, das 5, entre esse horário em que o sol já está quase se pondo, para que eles tivessem tempo de chegar no curral quando já estivesse quase a noite. Então o pastor, ele reunia as suas ovelhas e ele voltaria para o curral. Só que esse caminho de volta é um pouco mais difícil, porque esse caminho que eles trilhavam, existiam lugares que eram de difícil acesso, eram lugares escorregadios e altos. Então existiam ovelhas que escorregavam, caíam, se machucavam ou até mesmo poderiam perder a sua vida. E esses lugares eram conhecidos como Vale da Sombra da Morte. E Davi, ele sabia que lugar era esse porque ele passava com as ovelhas todos os dias. Só que aí alguém pensa: Daniel, mas se a ovelha tem medo até do reflexo na água, imagina a ovelha olhando para o Vale da Sombra da Morte e atravessando de boa. Certo é que quando as ovelhas olhavam para o Vale da Sombra da Morte, elas travavam e elas não atravessavam. E o pastor, ele tinha uma estratégia para se atravessar o vale com as ovelhas. E qual era a estratégia? O pastor é quem passava primeiro. Só que ele não simplesmente passava. O pastor, ele pegava o seu instrumento. E se o pastor não tocasse instrumento, ele simplesmente atravessava o vale cantando louvores. Só que nós estamos falando de Davi. Então Davi, ele toca instrumento. Davi, quando ele chega no vale, ele olha para as ovelhas e as ovelhas param. Davi passa a mão na harpa e ele começa a tocar louvores. Ele atravessa o vale da sombra da morte. Quando ele atravessa, quando ele está atravessando, as ovelhas estão ouvindo a voz do pastor. É por isso que Jesus falou lá em João capítulo 10: eu sou o bom pastor, e as ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. O pastor, ele passa a mão na harpa e ele começa a atravessar. Quando as ovelhas ouvem o pastor atravessando, elas criam coragem, Charles, para atravessar, porque elas olham para o pastor e elas entendem: esse vale para o meu pastor não é nada, então se para o meu pastor não é nada, para mim também não é. E aí elas começam a atravessar. Sabe o que eu estou querendo dizer para alguém aqui, irmão? É noite de tomar coragem. Sabe por quê? Porque o teu pastor está atravessando o vale, cantando e tocando e dizendo: esse vale para mim não é nada. Pode criar coragem que eu estou de olho em você. Pode atravessar o vale que eu já estou do outro lado dizendo: vem, 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 olha aqui. O pastor, ele atravessou e disse assim: no mundo tereis aflição. A aflição é o vale. Mas o que, pastor? Tem de bom ânimo, eu já atravessei o vale. Vem, 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 vem. O pastor está dizendo para alguém aqui: esta noite você sai daqui cheio de coragem e nesse vale você atravessa, porque a minha voz se chama: vem, 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 vem atravessar esse vale. Aleluia! Depois que eles atravessavam o vale, havia a recontagem das ovelhas. Então o pastor reunia as ovelhas e começava a contar todas. O pastor é muito íntimo das ovelhas, então ele sabe quantas tem. Ele reconhece as ovelhas. E o relacionamento de ovelha com o pastor é muito forte, irmão. Não é à toa que Jesus, ele se titula como pastor. Não é à toa que ele titula a igreja como ovelha. É porque o relacionamento de um pastor com ovelhas é muito forte. E você vai entender isso aqui. Quando eles passavam o vale e havia a recontagem das ovelhas, se tivesse faltando uma, o pastor, ele reunia todas, deixava todas e ia atrás da uma que está faltando. É por isso que Jesus, ele conta a parábola das 100 ovelhas. Ele diz assim: se tivesse faltando uma, o pastor deixaria todas no aprisco e ele iria por onde for para achar a única ovelha que falta.
Ele atravessava e ele pegava o seu cajado e ele iria atrás da ovelha. O cajado ele tem 3 funções. Quantas funções? 3. Quantas? 3. A primeira função do cajado é ser cajado. O cajado não serve para bater em ninguém. O cajado ele serve para salvar. O cajado ele tem uma parte curvada na ponta, e essa parte curvada servia para que o pastor resgatasse a ovelha. Ou seja, ele pegava o cajado, se a ovelha estivesse num lugar de difícil acesso, ele esticava e puxava a ovelha de volta. A segunda função do cajado é ser vara, e a vara é quem corrige a ovelha. E a vara o pastor usava para bater na cabeça da ovelha, porque a ovelha, dizia meu pai, que a ovelha é cabeça dura, e você só bate na cabeça para ela voltar para o caminho. Então ele usava a vara, batia na ovelha e a ovelha voltava para o caminho. E a terceira função do cajado é ser lança. Como assim, Daniel? Em alguns cajados tinha um ponto estratégico em que o pastor ele tirava aquela parte ondulada e agora virava uma lança. E há quem diz que essa lança era na ponta do cajado, que ele simplesmente arrancava e já começava a querer proteger as suas ovelhas. E era muito comum que viesse ursos, leões ou até mesmo ladrões para tentar roubar o pastor ou levar alguma de suas ovelhas. Então o pastor ele sempre estava preparado para qualquer coisa que poderia acontecer. E se viesse um ladrão, ele pegava o seu cajado, que agora é lança, e lutaria com qualquer um que seja para proteger as suas ovelhas. E se fosse preciso, o pastor ele entregava a sua vida por causa de suas ovelhas. É por isso que o nosso pastor diz: eu sou bom pastor, e eu sou tão bom pastor que eu sou capaz de dar a minha vida por causa das minhas ovelhas. E ele deu, e o pastor lutava com qualquer que seja para proteger as suas ovelhas. Só que agora, se tivesse faltando uma, o pastor iria atrás dela. Ele buscaria a sua ovelha até encontrá-la. E quando ele encontrasse a ovelha, ele usaria as 3 funções do cajado de uma vez só. Primeiro, ele pegaria o cajado que salva e resgataria a sua ovelha. Depois, ele usaria a sua vara e iria corrigir as suas ovelhas. A sua ovelha que se perdeu. E qual era a maneira de corrigir a ovelha? Você já sabe, porque o pastor Pedro já falou para vocês aqui. Eu peguei isso aqui da pregação dele. O que o pastor fazia? Ele quebrava a pata da ovelha para corrigi-la. Um dia no Egito, os turistas viram um rebanho de ovelhas grande em um lugar alto. E lá embaixo da montanha existia um pastor e uma ovelha. O pastor ele se aproximou da ovelha, pegou, e aí ele quebrou a pata da ovelha. Os turistas ficaram indignados com aquilo e falaram assim: quem é aquele homem para quebrar a pata da ovelha? Quem ele pensa que é? Ele acha que é um brinquedo? Que ele simplesmente quebra a pata e está tudo certo? E aí quando eles olharam para o pastor de novo, o pastor ele tirou uma atadura do seu bolso e começou a enrolar na pata da ovelha. E começou a arrumar, e o guia chegou perto e falou assim: viu, o que o senhor acha que o senhor está fazendo? Todo mundo viu que quando o senhor pegou a ovelha, o senhor logo quebrou a pata dela. O senhor acha que ela não sente dor? Aí o pastor toma a palavra e diz assim: vocês não sabem como se trata uma ovelha. Essa ovelha ela tem dono, e o dono dela sabe que ela é rebelde, porque já é a 4ª vez que ela fugiu. E o dono dela falou que se ela fugisse mais uma vez, ele ia entregá-la para o matadouro. E para que eu não perca essa ovelha, eu prefiro quebrar a pata dela, mas que ela esteja junto com as outras no aprisco. Tem outra. Esse quebrar
mas eu prefiro quebrar a pata dela, mas eu não a perco para o matadouro. Aí alguém está dizendo assim: Daniel, não entendi nada. Aí Deus está dizendo assim: eu prefiro te corrigir aqui, mas eu não te perco para o diabo. Deus está dizendo para alguém aqui: eu prefiro te ver chorar agora, mas eu não perco para o diabo. Eu prefiro quebrar sua pata agora. Se for preciso eu quebro as duas, se for preciso eu quebro as três, se for preciso eu quebro as quatro, se for preciso eu tiro a vara, eu te corrijo, eu te pego, mas eu não te perco para o mundo, eu não te perco para o diabo. Sabe o que Deus está querendo dizer? Esse choro tem motivo, essas lágrimas têm motivo, e o motivo é: eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco. O diabo falou: eu vou matar, e Deus está dizendo: antes de você matar, eu estou corrigindo, eu estou corrigindo, eu estou corrigindo. Me cala, e tem outra coisa aqui. O pastor diria: essa ovelha é mais privilegiada do que todas as outras ovelhas. E por quê? Perguntou o guia, e ele disse assim: sabe por quê? Porque agora ela não pode mais andar, e daqui até o curral ela vem no meu colo, ela vem nos meus braços, e eu estou dizendo para ela: quanto mais eu te corrijo, mais perto de mim você chega. Lá e o rei da maraçuga, eu estou pregando para uma ovelha que pode até ter quebrado a pata, mas está perto do pastor, está perto do pastor. Você pode adorar porque o pastor te corrigiu. Você pode falar: e o rei da maraçuga, eu estou sentindo o pastor aqui. Ele vai aonde você estiver, ele te resgata de onde você estiver, ele te corrige. E eu vou dizer outra coisa aqui: o pastor pega a ovelha com o braço, e com a outra mão, sabe o que ele faz? Ele pega o cajado e transforma o cajado em lança, e ele está dizendo: agora eu te carrego no colo, e se aparecer alguém, eu ainda te protejo, eu ainda te protejo. E sabe o que eu sou mais apaixonado? É que o meu pastor não se chama Davi. Davi poderia perder qualquer uma batalha, mas o meu pastor não. O meu pastor não. O meu pastor nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Ele te carrega com o braço e na outra diz: pode ter certeza que eu te levo de volta. Pode ter certeza que eu te protejo. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Sabe quem está falando? É Davi. Sabe por que Davi teve tanta coragem de enfrentar Golias? É porque ele sabia quem era o seu pastor. Um dia apareceu um leão no deserto. Sabe o que Davi fez para proteger a ovelha? Ele rasgou o leão no meio. Um dia apareceu um urso. Sabe o que Davi fez para proteger a ovelha? Ele rasgou o urso no meio. Quando ele viu Golias, ele falou assim: agora eu não estou protegendo a ovelha, agora é o meu pastor que me protege. Davi está olhando para Golias e dizendo: agora eu não estou mais cuidando de ovelha, agora é o meu pastor que está cuidando de mim. Quem é esse incircunciso que veio desafiar o meu pastor? Eu descerei a peleja e o meu pastor vai rasgar esse gigante no meio. Eu liberei essa palavra para alguém. Não interessa o tamanho do seu gigante,
ele leva a ovelha junto das outras. E agora ele tem que voltar para o curral. Na época, era muito comum se ter 2 homens cuidando de ovelhas. Até hoje, quando se cuida de ovelhas, é comum se ter 2 homens cuidando de várias. Por quê? Olha isso aqui, irmão. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor e ela sabe quem é o seu pastor. E existiu casos de ovelhas que só tinham um pastor, e quando o pastor se ausentava, ou o pastor até mesmo morria, as ovelhas não obedeciam outro. As ovelhas não obedeciam e se rebelavam com o outro pastor que chegava. E se o pastor queria guiá-las pelo deserto, as ovelhas davam trabalho para ele. Então era comum se ter 2 homens. Primeiro, o pastor principal. E segundo, o copastor. E quando o pastor se ausentava, o copastor assumia sem dificuldade nenhuma, porque as ovelhas também já estavam acostumadas com a voz do copastor. Então não se tinha problemas com essa troca de pastores, porque as ovelhas obedeciam um, mas também obedeciam o copastor. Quando o pastor chegava no curral e ele precisava se ausentar, ou ele falava, ou ele precisava sair ou fazer uma viagem, ele comunicava ao copastor, e o copastor é quem assumia o controle das ovelhas. Se o pastor se ausentasse e as ovelhas pensassem que ficaria sozinha, o pastor diria: o copastor é quem vai guiar vocês. Você que é bom de Bíblia, você já sabe de quem eu estou falando. Um dia o nosso pastor falou assim: ó, eu vou para a casa do Pai, porque eu vou preparar lugar para vocês. Porque o lugar que eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Pastor, nosso Senhor vai nos deixar sozinho? Aí ele diz: não, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o copastor. Não, se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus. Eu não vos deixarei sozinho. Eu enviarei o copastor. E quem é esse copastor, Jesus? Ele está dizendo assim: é o Consolador, o Espírito Santo. E quando é que ele vai vir? Ele diz assim: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí nós entramos em Atos capítulo 2 e todo mundo começa: e nós estávamos reunidos no dia de Pentecostes. De repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,